Olá, Carla, seja bem-vinda à nossa gravação de hoje, para a gente ouvir o seu testemunho. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada. Sinta-se à vontade, né? E já me conta, assim, como é que você está se sentindo hoje para contar o testemunho. Olha, eu me senti na expectativa, aquela sensação de, nossa, como que vai ser? Porque não é algo comum, né? Não é algo normal para mim. Estar gravando algo, estar de frente a uma câmera, não é algo normal para mim. Mas eu tô tranquila. Tô, assim, bem em paz. Eu acho que mais tranquila do que eu esperava. Que bom, Carla, isso é muito bom. E assim, por que hoje você já se sente à vontade para contar seu testemunho, Carla? O que doeu antes e você viu que hoje você está pronta para contar o seu testemunho? Olha, exatamente pelo fato de não doer mais, né? Porque quando a gente está passando por um processo, ao lembrar, a gente chora. Muitas vezes a gente não quer nem contar, né? Não tem aquela sensação de estar contando, estar passando o que a gente... contando para outras pessoas que a gente passou, porque traz um sofrimento. Querendo ou não, no meu caso, não era só um sofrimento, mas trazia uma certa vergonha também, de pensar no que eu estava errando, o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo de errado. Mas hoje não traz dor mais, né? É algo que eu olho para trás e eu vejo tudo que aconteceu. Em alguns momentos, nem parece que foi comigo que aconteceu, né? Eu consigo lembrar sem me trazer nenhum sofrimento, né? E testemunho, né? Normalmente a gente pensa para contar, para servir também para outras pessoas, né? Outras mulheres que possam estar passando pela mesma situação, por dificuldades no casamento, que nem pode ser que não seja o mesmo problema que eu enfrentei, né? Mas problemas no casamento no geral, que a gente sabe que casamento não é algo tão simples, é maravilhoso, né? É maravilhoso o casamento, mas não é simples, é complexo, né? Verdade. E para quem está nos assistindo hoje, lembrando do nosso tema do projeto, que é o amor que transborda e não compete, é exatamente isso, né, Carla? É a gente poder, com as nossas experiências, compartilhar com outras pessoas a nossa dor e como é que nós conseguimos superar isso e ser curadas em Cristo, né? Sim. Que essa é a toda a diferença desse projeto. Reconhecermos que sozinhas a gente não conseguia, mas foi um processo realmente de cura, né? Sim. Então, assim, hoje, Carla, eu gostaria, assim, que você começasse a contar pra gente o seu tema, né, que é o casamento, dores e reconstrução. Pode ficar à vontade de contar seu testemunho, conte os seus detalhes e como é que começou o seu processo de dor, né, no seu casamento, como é que começou as suas frustrações e, né, pode ficar à vontade para contar. Tá, joia. Olha, eu me casei, na verdade eu me casei em um momento que ninguém acreditava, ninguém entendia por que eu estava casando, né? Eu era noiva e o meu noivo começou a ter problemas com droga, né? Problemas que começaram a afetar não só a família no geral, mas começou a trazer problemas no trabalho. Com isso ele foi demitido e eu falei com ele que eu só continuaria com ele se ele viesse morar comigo na minha casa, porque na minha cabeça, ele morando comigo, ele ia sair daquele problema, mero engano meu. Né? Ele foi morar comigo em 2016, nos casamos em 2017, as coisas começaram a piorar ainda mais, né? Eu achava que eu era a Mulher Maravilha, que eu ia resolver tudo, né? Que ele estando debaixo do mesmo teto que eu resolveria, né? Que ele não faria mais porque estava comigo. Mas foi um engano muito grande, as coisas começaram a tomar uma proporção muito maior, né? Porque a questão de quando a pessoa está envolvendo com um vício, né? Então qualquer coisinha já é um gatilho. Né? No caso dele foram amizades, começou com amizade, começou com bebida em excesso e foi partindo para drogas mais, né, mais fortes e tal. E o fundo do poço mesmo foi quando eu comecei a perceber que estavam sumindo coisas em casa, né? Que até então eu achava que isso não aconteceria, que não seria possível isso acontecer, mas começou. Cheguei num ponto de que eu comecei a ser o homem da minha casa, porque trabalhava um dia sim, uma semana não, então as coisas começaram a ficar realmente complicadas, e eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim. Foi em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, tentando. Na verdade, minha família nem sabia totalmente o que estava acontecendo, mas chegou num ponto que já não tinha como mais esconder, e aí eu fui contar para o meu pai a respeito, decidida a divorciar, e para minha surpresa, meu pai não concordou com o meu divórcio. Mesmo sabendo que eu estava sofrendo, que era uma situação muito complicada, mas ele, por saber quem era o meu marido, né, antes desse problema com o vício, ele, né, colocou as qualidades que ele tinha, de ser um homem muito bom, de ser um homem trabalhador, de bom coração, que ele acreditava que a gente tinha que ajudar, né, lutar junto com ele, né, pela melhora, pela cura dele. E eu ouvi o meu pai, né, aí eu vi que eu sozinha não daria conta, e eu comecei a fazer uma campanha,
na igreja. Comecei com a minha cunhada para as terças de Vitória, numa igreja. E não foi fácil, né? Não foi fácil. É uma situação que eu não desejo para ninguém, né? Foi momentos de muito sofrimento, de muita incerteza. Você está do lado de alguém que está ali vulnerável não é fácil, porque não é só a pessoa que está vulnerável, você acaba fazendo parte daquela vulnerabilidade da pessoa, né? Então, tudo que uma pessoa com quem você está casado faz te atinge, seja na parte financeira, seja na parte emocional, vai te atingir. E é algo assim que é muito difícil mesmo. Entendi. E Carla, quando você falou do seu pai, quando você foi desabafar com seu pai, acredito que foi para pedir até mesmo um respaldo, um apoio, né? Quando ele te sugeriu que não seria bom separar, como é que você se sentiu? Como é que o seu psicológico ficou? Porque eu acredito que você estava vivendo, assim, um caos, né? Um caos na sua casa, um caos interno. Como é que você se sentiu em algum momento desamparada, ferida? Olha, eu me senti, assim, tinha momentos na minha vida que eu já falei com ele, com meu marido, eu desejei a morte do meu marido por um tempo. Eu falava com Deus, Deus, eu não quero viver assim, porque isso para mim não é casamento. Igual eu falei do meu pai, não foi a favor do divórcio, porque o meu pai sempre teve o casamento com a minha mãe, que era o meu sonho de casamento, né? Ele é um homem de princípios, então para ele o casamento seria algo errado. Mas também não só pelo fato do casamento ser errado, mas porque ele gostava muito do meu marido, né? Então já tinha uma história antes de todo o problema. E eu estava sofrendo muito, e eu fiquei muito surpresa dele ir contra mim, porque eu como filha dele, né, e ele não me apoiar na decisão que eu tinha tomado. Mas depois eu entendi que realmente ele foi usado na minha vida, Deus usou ele na minha vida, e eu como filha, que sempre honrou, sempre escutou os pais, eu escutei, até sem entender por que eu estava escutando, porque, ai gente, é só quem passa, né? Lidar com uma pessoa que tem um vício é só quem passa para entender, porque não é fácil mesmo. E diz que quem, assim, convive com pessoas que têm vício, do pouco que eu sei, né? Porque diz que é uma estrutura familiar totalmente conturbada, né? Porque você vive uma constância insegurança, por você não saber como é que vai ser o futuro, se vai ter um futuro, porque você não sabe se a pessoa ela vai vencer os seus vícios, né? Porque é muito difícil mesmo, né? Você se via sem expectativas, você falou, eu sentia vontade, né, que tudo acabasse. Mas, assim, em qual momento você falou assim, cara, agora eu vou assumir as rédeas, assim, para lutar? Igual você falou, eu comecei uma campanha. Nessa campanha você já começou a assumir as rédeas? Sim. Como é que foi? Eu entendi que com as minhas próprias mãos as coisas não mudariam. Aí eu comecei a buscar a Deus. Buscando a Deus, eu vi que para Ele fazer na minha vida, né, para Ele, que o milagre que eu esperava que Ele fizesse na minha vida, eu teria que me tornar totalmente dependente dele. Né? Aí, porque muitas vezes a gente fala, eu entreguei para Deus, mas a gente sempre está tentando dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, né? Na fase, enquanto eu estava lutando com a minha mão, eu brigava muito, eu xingava, eu me desesperava dentro de casa com ele. A partir do momento que eu comecei a orar, que eu comecei a buscar Deus, comecei a fazer campanha, eu já não brigava mais. E aí o meu marido começou a achar isso diferente. Entendi. Estranho. Acontecia as coisas que antes me tirariam do trilho. Eu chegava do meu trabalho, eu cumprimentava ele, não conversava muito, porque não tinha nem ambiente para conversar. Mas antes eu chegaria em casa brigando, eu chegaria em casa, né, de maneira diferente. Aí eu já começava a chegar perguntando, e aí, como é que você está? O que aconteceu com você? Me conta o que aconteceu para ver se eu posso fazer alguma coisa para te ajudar. Mas antes não, antes eu vivia no total descontrole, né? Então eu entendi que se eu vivesse naquele descontrole, eu não estava confiando em Deus, eu não estava dependendo totalmente dele do jeito que eu deveria, né, proceder. Entendi. O milagre da gente está realmente na dependência do Senhor. E quando vocês casaram com um propósito. E ele já estava nesse processo, só para eu entender, ele já estava nesse processo de vício? Ele já estava com esse processo de vício? Olha, ele estava no início. Estava, assim, no início do processo. Começou a afetar, né, o excesso de bebida, começou o passar noites na rua, né, começaram a afetar o trabalho dele. E foi por esse motivo
que eu decidi que ele moraria comigo, logo em seguida a gente casou e ninguém acreditando, entendendo por que eu estava casando. Porque eu achava que ele casando, eu ia resolver, eu ia mudar ele, entendeu? Entendi. Você ficou nessa convicção que você junto, você ia ali mexer assim... Debaixo dos meus olhos, então... Entendi. E vocês já eram cristãos, né? Vocês, como você falou que casou com propósito, então vocês já eram cristãos. Sim, eu já conhecia, né? Conheci através dele. Foi ele que me apresentou Jesus, só que ele era um desviado, ele não estava firme na igreja. E eu ia de vez em quando, eu não era verdadeiramente convertida, né? Eu não era batizada, né? Então, o fato de passar por toda essa situação me levou para mais perto de Jesus, me fez, né, me converter verdadeiramente também. Então eu olho por este lado também, né? Tem muitas vezes, igual a gente ouve a frase, tem uns que vão para Deus por amor, outros vão pela dor. Eu fui pela dor e glória a Deus por isso, né? Porque hoje eu conheço um Deus que eu não conhecia. Entendi. E assim, me conta assim um pouquinho do seu sentimento assim, dentro toda a turbulência que você passou, assim, como é que foi a sua dor mais profunda? Qual foi um momento assim, não preciso detalhar talvez algum fato que aconteceu, mas assim, qual que é o seu sentimento mais profundo que você teve da sua dor? Teve algum momento que você falou assim, cara, eu sei que você falou assim que queria já lidar com tudo, mas me fala um pouquinho da sua dor, assim, o sentimento mesmo. Sim, é a insegurança mesmo, né? Porque a partir do momento que eu comecei a ir para a igreja e eu lia muito a Bíblia, aí tinha a passagem lá que fala como o homem deve ser com a mulher, né? O homem deve cuidar da mulher, deve zelar da mulher. Aí eu pensava no meu pai com a minha mãe. Gente, meu pai é esse homem. E eu não tenho isso. Eu era o homem da minha casa neste momento. E eu queria isso para mim. Aí eu me sentia frágil, além da conta, né? Muitas vezes eu queria ser forte demais, dar conta de tudo, mas na verdade eu já estava totalmente exausta por me sentir insegura. Eu não tinha nenhuma segurança mesmo. Entendi. Ao invés de, a gente acha que vai ser protegida, né, pelo marido, na verdade, além de protegê-lo, tentar protegê-lo, você também acabou ficando vulnerável demais, sem ninguém te proteger, né? Sim. E assim, eu acho interessante que às vezes a gente acha que a gente está totalmente desamparada, né? E é onde quando nós buscamos mais ainda a Deus, e às vezes no desespero a gente não consegue nem orar às vezes, mas quando a gente chama ele ali para nossas dores, ele vem de uma maneira surpreendente, né? Sim. Então, assim, nesse seu processo, como é que foi você indo para a igreja, você se converteu nesse período, você batizou? Me conta rapidinho, assim, como é que foi? Sim, aí a partir do momento que eu decidi, né, fazer a campanha, comecei a fazer campanha, era toda terça-feira, eu já comecei vendo as coisas acontecerem, assim, em um curto processo de tempo. Porque nessa fase, a gente não estava indo em igreja nenhuma. Na verdade, ele tinha chegado para mim e falado que o melhor seria realmente a gente divorciar, eu deixá-lo, porque ele achava que a vida dele seria aquilo ali pro resto da vida, né? Só que a mesma hora que ele falava assim, ele já voltava me pedindo perdão, pedindo para não desistir dele. E ele já não ia na igreja mais. Aí eu comecei a ir sozinha. Só que aí, surpreendentemente, ele começou a ir atrás de mim na igreja, né? A primeira vez que ele foi mesmo, eu não estava esperando, a gente na igreja, ele chegou do nada. Minha cunhada caiu chorando, assim, eu só olhei, as coisas estão acontecendo. Tô começando a ver as coisas mudando. Mas nós seres humanos, a gente tem uma falha, né? De às vezes ver as coisas acontecendo, mas você pensa assim, tá aqui. Mas tá aqui por quê? Tá aqui porque eu falei, tá aqui porque realmente quer mudar, né? A gente tem um senso de dúvida sempre, né? Mas as coisas começaram a acontecer. Tiveram momentos muito difíceis, mas em pouco tempo depois ele decidiu que queria uma clínica, coisa que a gente já falava com ele por um tempo, mas ele não aceitava que tinha um vício, né? Não aceitava. Enquanto a pessoa não aceita, é muito difícil, né? Ser tratado. Só que aí ele decidiu que queria ir para uma clínica. Nele ir para a clínica começou realmente o processo de libertação, né? Porque ele lá dentro, ele implantou uma célula lá dentro da clínica, né? Lá ele realmente foi restaurado por Deus, se aproximou mais de Deus, né? Voltou a depender de Deus, a buscar o Senhor, a ler a Bíblia, né? Viver, acho que por não ter distrações, né? Então ele se afundou mesmo, se aprofundou mesmo nas coisas de Deus. E quando ele saiu de lá, ele ficou lá por 4 meses, ele já não era a mesma pessoa que tinha entrado, né? Já teve, né, situações que aconteceram após a clínica, né? Tiveram recaídas, mas foram coisas que não tiveram a mesma intensidade que eram antes. E a partir do momento que ele saiu, aí a gente já foi para uma igreja, se membrou,
eu me batizei. Logo em seguida já vieram ministérios, né? Que tanto eu quanto eles fomos para o Ministério de Louvor da igreja. Começamos a trabalhar na obra mesmo, né? E eu falo que talvez, né, se ele não tivesse afundado tanto no poço, pode ser que a gente nem estivesse com Deus do jeito que está hoje. Porque tem muitas pessoas que conseguem lidar, né, com essa vida de vício, né, conseguem ter esses vícios levar de uma maneira mais controlada e continua trabalhando, continua fazendo suas coisas, mas no caso dele, por ele ter afundado realmente no poço, tomou uma proporção grande que fez com que a gente mudasse totalmente de vida, né, e isso não foi só a vida dele que mudou, a minha vida mudou muito, né. Eu sou outra pessoa, eu decidi viver de uma maneira totalmente diferente do que eu vivia antes, né? Então teve, né, situação muito complicada, mas que tiveram pontos positivos. Sim, Carla, você falando aí, teve um momento que eu vi, assim, os seus olhos, assim, sorrindo. Em qual momento, assim, porque eu já me peguei, às vezes, lembrando de algumas coisas também, sorrindo, assim, em qual momento que você sentiu que você é amada por Deus, que você recebeu todo esse cuidado de Deus, porque quando pelo menos o meu olhar assim, a gente recobra as dores e mais ou menos a gente lembra de quanto que passou e você foi cuidado. Como é que você sentiu que você foi cuidada, que Deus foi cuidando de você, né? Porque não se trata só do seu marido, se trata de um casamento, mas se trata também da Carla, ser amada, ser filha. Como é que você se sentiu? Sim. Olha, foi no dia a dia mesmo, né? Foi as mudanças que eu fui vendo na vida do meu marido, que eu fui vendo ali as respostas das minhas orações, né? Coisas que ele não fazia, que ele começou a fazer, atitudes que ele não tinha, que ele começou a ter, a responsabilidade que ele foi puxando para ele como marido, como provedor, né? Tanto que hoje eu não trabalho fora, né? Nós tivemos um filho que hoje está com idade. E eu trabalhava há 12 anos em uma empresa e eu sempre falava que eu pensava que eu não teria filho, porque caso eu tivesse um filho, eu não queria trabalhar fora e deixar meu filho pequenininho para outra pessoa cuidar. Então eu falava, eu não vou ter filho por este motivo. Só que aí engravidei, né, de maneira assim que não foi planejado. Só que passei a minha gravidez trabalhando. A partir do momento que meu filho nasceu, a gente decidiu que eu não trabalharia fora mais. E a partir desse momento que a gente decidiu, o meu marido tomou para ele toda a responsabilidade, para a honra e glória do Senhor. A nossa vida se tornou uma vida muito mais próspera do que era antes. Amém. A gente morava de aluguel, hoje a gente tem o nosso imóvel próprio. Coisa que antes era eu e ele trabalhando, eu tinha um salário... Não, que eu não chego nem perto, o que eu faço hoje não chego nem perto do que eu ganhava antes. Só que hoje nós somos muito mais prósperos. Amém. As coisas acontecem, a gente vê a mão de Deus em tudo na nossa casa, né? E eu acredito que seja até por esse fato dele ter tomado para ele o papel que era dele, que muitas vezes eu mesma não permitia ele fazer, porque eu puxava peso para mim que não era meu. E olha só, Carla, olha só, enquanto você, né, lá no início você queria ser a responsável de tudo, e chamando ele para viver com você, para você cuidar, né, endireitar as coisas. E aí deu tudo errado, quando você tentou fazer pelas suas mãos. Tudo. Depois, olha só que lindo, Deus veio, né, ajudou a transformar, né, veio cuidando de você, veio cuidando dele, a ponto de hoje ele ser o sacerdote do lar, né? Você ser cuidada, né, você conseguir cuidar do seu lar. Hoje acredito que totalmente diferente, né, que uma esposa amada, né, uma filha de Deus, assim. E outra coisa maravilhosa, né, que como eu já te conheço, eu sei que você tem um filho maravilhoso. Sim. Então, assim, escutar o seu testemunho é muito lindo. Por quê? Porque ao meio a uma dor, olha só o que Cristo faz conosco, né? Vem o Espírito Santo, modifica tudo, e aí ele faz com que aquela sua dor, toda a sua dor, ela se transformou hoje em algo maravilhoso, né? Que é a sua cura, a cura do seu marido, do seu lar. Não quer dizer que não tenha problemas, né? Mas o seu olhar hoje para a situação é totalmente diferente, né? Sim, com certeza. E assim, esse seu sentimento assim, hoje também, do finalzinho da sua cura, como é que é dentro do seu coração, que um dia já doeu muito e hoje transborda felicidade no seu lar? Porque hoje nós estamos gravando no final do ano, né? Estamos chegando no Natal. Como que vai ser o seu Natal, Carla? Olhando para a mesa, o seu filho, o seu marido, a provisão do seu lar, que foi Cristo ali, prosperando. Como é que vai ser o seu olhar nesse Natal? De gratidão, total gratidão a Deus. Eu sou muito grata e eu vejo o quanto Deus fez na minha vida. Mais do que eu pedi, na verdade. Hoje eu vejo muito mais do que eu pedi. Porque, igual eu te falei, um filho não estava nos planos. E ele veio para realmente transbordar.
né, na nossa vida. Nos tornou completos, né? Porque realmente não estava nos planos. Fez mais do que a gente esperava. Entendi. Carla, se você pudesse, por exemplo, hoje eu sei que esse testemunho vai ajudar muitas outras mulheres, eu tenho certeza. Mas se você estivesse olhando para uma mulher agora, chorando, desesperada, assim como um dia você esteve, o que você hoje, de frente para ela, o que você diria? Né? O que você diria para uma mulher que está passando assim, né? Uma luta assim como você já passou? Já aconteceu de conversar com mulheres aqui, principalmente no meu meio, que estavam pensando em separar, né? Pensando em se divorciar. E a primeira pergunta que eu fiz foi: você já orou pelo seu casamento? Você já pediu a Deus para entrar, para transformar o seu casamento? Porque muitas vezes a gente quer que Deus transforme o outro, mas na maioria das vezes a transformação ela tem que partir da gente. Né? No meu caso, foi de mim, e na maioria das pessoas, dos testemunhos que eu vejo, principalmente em casamentos, a mudança tem que começar dentro da gente. Né? A partir do momento que Deus começa a transformar em você, começa a refletir no outro, e essa transformação vai para o outro. Então a minha pergunta é sempre: você já orou? Você já buscou a Deus? Aí às vezes eu já ouvi, né? Eu já fiz de tudo. Tá, você já fez de tudo, mas você já orou? Você já entregou para Deus? Né? Porque muitas vezes o fazer de tudo é com as suas próprias mãos, né? Não entregou para aquele que é todo poderoso, que pode fazer todas as coisas. Então, entregar para ele é a chave do sucesso, vamos dizer assim. Que bom, Carla, eu fico muito feliz de ver que o que transborda hoje dentro de você não é mais dor, é cura. E essa sua cura eu tenho a certeza, porque Deus, ele não passa despercebido na nossa vida em nada, nem nas nossas dores. Hoje a sua dor, ela ajuda outras pessoas, a dor que você teve, a sua experiência, está sendo derramada também na vida de outras pessoas, a sua cura, né? E assim, eu tenho fé também que outras pessoas que estão passando por esse problema, ou por problemas semelhantes, que possam ser curados também, que a chave de tudo é você deixar Deus agir na sua vida, né? É você se prontificar, né? Eu me lembro uma vez que eu estava numa conferência e uma pastora falou assim: tudo ruim, tá péssimo, você já não aguenta mais, você já entregou. Então assim, o que você pode fazer, um ato que você pode fazer é tomar as rédeas, falar assim: Satanás, você não tem poder mais na minha vida e na vida da minha família. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, hoje eu entrego a minha casa ao Senhor, hoje eu entrego toda a minha família, os meus filhos. Então assim, eu achei isso perfeito, e foi um dia que eu fiz também. Então assim, ver que você tomou as rédeas, orando, entregando sua vida para Jesus, foi perfeito, foi maravilhoso. E eu espero que realmente outras pessoas que estão ouvindo sejam abençoadas também. Amém? Amém. Amém, claro. Carla, muito obrigada, eu agradeço muito pelo seu testemunho, e que Deus possa continuar te honrando, né, te abençoando. Amém. Tá bom? Que Deus te abençoe. Beijo para você e fica com Deus. Deus também. Deus abençoe você e sua família. Amém. Beijo. Beijo.